Olá pessoal, prazer. Meu nome é Daniel. Estou aqui novamente para hoje conversar com vocês sobre um assunto muito importante que vai afetar a vida de todo mundo que opera, principalmente o dólar, mas o índice também, tá? Em relação a day trade e swing trade, tá? Antes de a gente conversar sobre esse assunto, não esqueça de deixar o like e comentar no vídeo, beleza? Então vamos lá. Qual é esse assunto de hoje? Bom, uma breve explicação sobre o que é uma organização, tá? O que é esse comitê. A gente tem vários comitês criados entre todos os países, entre vários e diversos países do mundo, para que seja facilitada a comunicação, a troca de moeda, a venda de serviço, a venda de commodity, tá? A compra e venda de commodity entre esses países. Aqui na América do Sul, o Brasil já faz parte da América do Sul, dentro do Mercosul, como o principal, um dos principais países, tá, do Mercosul. Só que a gente tem também o Brasil participando de um comitê, de uma organização chamada BRICS, tá? Essa organização é composta por cinco países, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Ou seja, esses cinco países se organizaram em um acordo mútuo para compra e venda de serviços, ativos, commodities para que seja feito de uma forma mais rápida e mais barata, tá? Esse comitê já existe há anos já, acho que já faz 10 anos que esse comitê existe, só que por que que agora ele se tornou um assunto mais falado principalmente no âmbito político, tá? Porque dentro desse comitê está sendo discutido, tá? E já tá proposto já a criação de uma moeda comum, tá bom? Não é uma moeda única, não é como se a Rússia, o Brasil e a Índia fossem usar uma moeda só. É como se eles continuassem com a moeda deles, a gente continuasse com a nossa, só que a comunicação entre esses países, a venda e compra de ativos e serviços desses países, seja feita com apenas uma moeda. Ou seja, se o Brasil quiser comprar alguma coisa da Rússia, ou vice-versa, ou de qualquer outro país, dentro desse comitê, não vai ser usada nem o real, não vai ser usada a moeda da Rússia, não vai ser usada a moeda da Índia, vai ser usada uma moeda comum, ou seja, uma moeda criada do zero, tá? Isso facilita em alguns pontos, só que acaba complicando a volatilidade e a flutuação de alguns preços uh, das moedas desses cinco países, tá? Então, eu vou explicar para vocês aqui como é que é feito atualmente, tá? Eu desenhei aqui rapidamente, ó. A gente tem os cinco países que compõem, né, a organização BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E cada um deles possui a sua moeda única, né? No caso aqui do Brasil é o real. Então, tem a moeda A, B, C, D e E. Cada país possui a sua moeda e utiliza a sua moeda dentro do seu país, certo? Atualmente, como é feito? Tudo que o Brasil quiser comprar da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul ou vice-versa, a gente tem que comprar o dólar, utilizar esse dólar que a gente comprou para fazer essas transações e essas compras e vendas com outros países. É como se a Rússia falasse assim, ó, a Rússia e os outros quatro países falassem, a Rússia e os outros três países falassem assim: beleza, Brasil, eu compro de você, só que eu só compro se você aceitar dólar. Pode ser? Aí o Brasil tem que aceitar. Então a Rússia vai, compra o dólar e do dólar ele distribui de volta para o país que está comprando ou vendendo o ativo ou serviço, tá? Então, toda essa transação, todas as transações são feitas por dólar. Então, você imagina, tá? Cinco países com renda multibilionárias, com gastos multibilionários, comprando dólar todo dia. Se você compra muito de uma coisa, o preço dessa coisa sobe, certo? Se a demanda de algum ativo, algum serviço sobe, logo o preço dessa demanda ou serviço sobe também. Ou seja, o dólar hoje em dia, ali na faixa dos 4,80, R$ 5, é calculado entre muitos outros acontecimentos e outras coisas importantes, mas como a quantidade de gente, a quantidade de dinheiro que é colocada dentro do dólar para que seja adquirido essa moeda, tá? Ou seja, todas essas transações multibilionárias desses países passam pelo dólar. Então são compras multibilionárias por dia, por hora, comprando dólar, o que mantém ele nesse preço, certo? Entendido isso, eu quero que vocês imaginem se
todos esses 5 países, tá? E eu quero que vocês lembrem que a Rússia é uma potência mundial, que a Índia é o país com a maior população do mundo, tá? A China, não sei se é a Índia ou a China, mas acho que é a Índia. E a China também tem uma população gigantesca, tá? Esses dois aqui compõem a maior quantidade de pessoas do planeta. E a África do Sul, que também é um país muito importante para aquele lado do planeta, tá? Então a gente tem aqui nas Américas, somente o Brasil. Então a gente tá compondo uma organização, que no caso é a BRICS, como sendo o único país estando na América Latina, tá? Então é como se a gente fosse a criança do grupo. É como se a gente tivesse 4 adultos brincando, trabalhando enquanto a gente está brincando no meio deles, tá? Então eu quero que vocês imaginem todo esse dinheiro que é composto e colocado no dólar diariamente sendo retirado, tá? Por quê? Porque eles não vão mais precisar comprar ouro, não vai precisar eles terem que, para transacionar daqui para cá, eles terem que passar pelo dólar, não vai precisar mais. Agora a gente vai ter uma moeda única. É como se daqui eles viessem direto para cá. Eles não precisam mais adquirir o dólar para conversar e transacionar entre esses 5 países, tá? A gente está excluindo o problema que é o dólar, de eu ter que comprar o dólar e estar sempre à disposição do valor que ele está, se os Estados Unidos fez alguma coisa errada, se os Estados Unidos fez alguma coisa certa, se o dólar está caro, se o dólar está barato, os países não ficam mais presos à flutuação no dólar, tá? Eles vão ficar presos à flutuação das moedas que eles criaram, o que é mais fácil de se o que é mais fácil de manter, tá? E essa moeda, que aqui no caso eu desenhei ela como sendo uma moeda Z, ela vai ser flutuada em relação ao ouro, tá? Ou seja, os países entraram em uma negociação e falaram o seguinte: a gente vai criar uma moeda nova e a flutuação dela vai ser baseada em relação ao commodity ouro. Para quem não sabe, o commodity ouro é esse realmente que você usa em pulseira, colar e tudo mais. Esse commodity ele é muito raro, tá? Então o preço dele nos últimos anos é um gráfico de alta absurdo, porque a quantidade de ouro achado diminui a cada mês e a quantidade de ouro requisitado pelo mercado aumenta. Logo, o preço do ouro tem um crescimento muito alto, tá? É um commodity que nunca acaba, é um commodity que sempre vai estar no mercado, então faz com que ele seja um ativo muito fixo, muito resistente, com pouquíssimas chances de quebra, tá? Se você comprar ouro hoje, seu filho vai poder ter ele, certo? Então, faz com que a moeda balanceada na flutuação do ouro seja uma moeda muito forte, tá? Seja uma moeda extremamente bem visível aos olhos dos outros países, porque vai ser uma moeda com pouquíssimas chances de quebra, uma moeda extremamente resistente, tá? Então, a gente tem 2 pontos extremamente positivos. A gente exclui o dólar da jogada, a gente não fica preso mais à flutuação do dólar e agora a gente tem uma moeda extremamente resistente, forte e chamativa para o mercado, que no caso é o ouro, tá? Mas como isso afeta o meu gráfico? Por que eu, day trader, vou acabar sendo afetado com essa informação, tá? A gente tem agora em agosto, vai ser a próxima cúpula da negociação dos BRICS na África do Sul, aonde vai ser discutido, já foi discutido, mas vai continuar sendo discutido a criação e o lançamento dessa moeda, tá? E a previsão é apenas alguns meses, então pode ser que ainda esse ano a gente tenha mais notícia disso aqui. Como isso vai afetar o meu gráfico? Vamos lá. A gente tem aqui, lá no mensal do dólar, a gente tem o dólar nos últimos anos, vamos assim dizer, vamos pegar os últimos 6 anos aqui. A gente tem o dólar em uma alta, certo? Depois uma pequena lateralização e o início de uma queda bem lenta, né? Bom, vamos colocar alguns fatos importantes aqui. A gente tem um cenário político aqui no Brasil, e esse é o gráfico do real, a nossa moeda, tá? Em relação ao dólar. É o gráfico que a gente opera todo dia. Então a gente tem aqui em 2018 um cenário político de eleição, tá? Que é o de presidente. Depois a gente tem novamente esse mesmo cenário se repetindo aqui em 2022, tá? Aqui foi a entrada do presidente Bolsonaro e aqui foi a entrada do presidente Lula.
Não vou entrar em mérito político, eu só vou mostrar o que o gráfico está dizendo, tá? Que após a entrada do Bolsonaro, a gente teve uma alta do dólar durante esses 4 anos, devido principalmente à pandemia, e a gente tem, no final desse período de política, a gente tem o início de uma lateralização e uma queda do dólar agora, tá? Aqui no gráfico, vocês vão reparar que o dólar mostra que o dólar bateu 6,80, tá? Só que não chegou a bater isso. Chegou a bater no máximo R$ 6,00, 0,1 centavo, tá? Por que aqui tá mostrando esse valor? Porque aqui no WDO FUT acaba incrementando os juros, tá? Então, nesse valor aqui, ele não chegou nesse valor, tá? Nesse gráfico aqui, ele não chegou nesse valor, beleza? Chegou em aproximadamente R$ 6,00 só. Bom, o que o gráfico diz pra gente? Que o dólar está numa possível tendência de alta virando para queda, tá? Porque a análise básica aqui de Fibonacci, a gente tem este topo aqui, a gente tem este fundo, o dólar está rompendo aqui os 60%, tá? Dando uma possível início de queda. Então, beleza, o dólar aqui mostra pra gente um possível início de queda e que ele está num ponto extremamente importante para retomar uma alta ou definir uma queda definitiva e voltar lá no fundo de 3,80, tá? Esse fundo, como eu disse, está colocado os juros e tudo mais, então esse fundo ele é mais barato, é em torno de 3,20, 3,30, tá? Lá no ano de 2007, essa era a cotação do dólar mais ou menos, 3,50 mais ou menos. Então, se houver a criação dessa moeda, tá? Essa moeda única, onde há a retirada do dólar para que 4, 5 maiores países do planeta, não só em potência como a Rússia, mas também em população como a China e a Índia, ou então como poder econômico de commodities, como o Brasil, carne, soja e tudo mais, retirem totalmente a dependência do dólar, a importância do dólar no planeta diminui, certo? E consideravelmente, principalmente agora com a criação de uma outra moeda comum entre os países árabe e Rússia para criação para venda e compra de petróleo, é a mesma coisa que a gente está realizando aqui no BRICS, só que a Rússia está realizando lá na organização com os muçulmanos para que seja feita uma criação de uma moeda, a mesma coisa, só que para petróleo, o dólar tem perdido, tá? Grande parte dessa movimentação de baixa aqui no início de 2022 foi não só por causa da política aqui no Brasil, mas também devido à política dos Estados Unidos. O dólar tem perdido muita força, tá? Desde a eleição do Biden. O que isso diz para nós? Que se o dólar está mais barato diante ao planeta inteiro, logo eu preciso de menos reais para que eu compre ele. Tá? O que é esse valor aqui? Esse valor de 4,80, que é a cotação do dólar agora, dia 12/7, é a quantidade de reais que eu preciso para comprar $1. Ou seja, porque eu tenho $1, eu preciso gastar R$ 4,83, tá? Se o dólar não tem mais tanta importância, ele perde alguma importância perante ao planeta inteiro, logo eu preciso de menos, ele é mais barato e eu preciso de menos reais para que eu compre ele. Então esse valor cai, tá? Então a gente tem um cenário político-econômico apontando uma possível criação de uma moeda única, aonde diminui a importância do dólar, e a gente tem o cenário gráfico do dólar, tá? Gráfico, se eu ignorar a notícia e olhar para essa tela aqui, o gráfico está me dizendo que o dólar está num ponto importantíssimo, tá? Que é o 60% do mensal entre um fundo de 2017 e um fundo de 2020, 2021, indicando uma possível queda, tá? Então eu vou mostrar para vocês essa movimentação aqui também. A gente tem este topo e este fundo, que foi o primeiro início da alta lá em 2018. A gente tem essa movimentação jogada para frente. Mais ou menos essa movimentação, tá? Aonde o mercado replica essa movimentação para cima, chega em seu limite de 100%, ali em torno dos R$ 6, se a gente ignorar os juros colocados pela plataforma, e a gente tem o mercado realizando um possível rompimento para baixo nesse range aqui, com um fundo projetado em aproximadamente 3,80, 3,50 se a gente tirar os juros, tá? Então, sim, o cenário macro do dólar ele
puxa muito para venda, tá? No cenário político, e o cenário do dólar, sim, puxa muito para que o dólar possivelmente volte em torno dos 3,50, 3,80, tá? Então, a gente tem que analisar isto como um possível início de uma tendência de baixa extremamente forte para o dólar, tá? Então, para quem opera swing principalmente, ou para quem até mesmo opera day trade, prestar muita atenção na tendência do dólar no semanal, até mesmo no mensal, mas principalmente no intradiário, para se caso você, mas eu só faço operação uns 5 minutos, isso vai mudar alguma coisa para mim? Vai, porque se o dólar entrar numa forte tendência de baixa e não ficar desse jeito aqui, ó, caindo dessa forma aqui, é essencial que você execute operações vendedoras. Não vou poder mais comprar dólar? Não é isso que eu falei. Eu falei que se você, como toda parte do grupo, toda parte do treinamento, do curso, a gente fala para analisar o cenário macro. O cenário macro é o que dita a moeda, tá? Principalmente o dólar, que é uma cotação entre duas moedas. Então, analisa o mercado do dólar, procura analisar a tendência, que atualmente é uma possível reversão de baixa, para que suas operações sejam mais lucrativas, tá? Mas, Daniel, quando que eu vou saber que o dólar reverteu totalmente, tá? Essa tendência de alta aqui. Bom, a tendência de baixa, a tendência de alta ela só é revertida quando se inicia uma tendência de baixa. Caso contrário, permanece em uma tendência de alta, tá? Isso é princípio básico para quem opera. Então, a gente tem este fundo e este topo. Vou considerar o pavio ali. Mesmo se eu não considerar ele aqui, ó, vou colocar bem aqui no topo. A gente já tem o dólar rompendo, tá vendo? Então, de qualquer forma, a gente já tem o dólar rompendo 60%. Esse é o ponto aonde eu considero, aonde a leitura técnica considera uma reversão de tendência. Se o dólar, se o ativo, qualquer que seja, não teve a força suficiente para segurar em nenhuma das retrações de Fibo e voltar a tendência para cima, romper topo e continuar a tendência de alta, ele não passou, não conseguiu segurar nenhuma das regiões, rompeu a última região, que é o de 61,8% de Fibo, rompeu tendência de alta finalizada, tendência de baixa iniciada, tá? E quando que existe esse rompimento? Quando o candle fecha, tá? Então, este candle mensal aqui, ó, que foi o do mês passado, do mês de junho, fechou com uma forte baixa, tá? Indo em direção ao fundo, rompendo 60%. Isso já indica o início de uma tendência de baixa. Então, a partir do dia 1º desse mês, o dólar, para mim, já iniciou uma tendência de baixa, tá? A gente tem também outros diversas análises para que seja feita. A gente tem análise com média aqui. A gente tem a média de 9,21,50 e essa pretinha aqui é 200, tá? A gente tem o mercado revertendo as médias para baixo, rompendo a 9 e a 21, rompendo a 50 para baixo, tá? E o início da virada da 50 para baixo. Então, a gente tem o mercado rompendo médias importantes, trabalhando abaixo delas e, melhor de tudo, deixando candles gatilhos extremamente fortes, tá? Que é esse caso aqui, indicando uma venda bem interessante no dólar, tá? Então, ficar bastante esperto com análise no dólar agora, buscar analisar o cenário macro vendedor do dólar, beleza? Sempre acompanhe, principalmente essa informação da nova moeda do BRICS, tá? A gente tem essa moeda sendo um fator extremamente importante pro dólar nos próximos meses, tá? Caso haja alguma atualização de notícia importante, eu volto a trazer para vocês. Então, até mais e muito obrigado.